De jeito Tá nenhum. caminhando por uma Na coisa. verdade, os indicadores são de piora, não de melhora. São de piora. Em termos econômicos, em termos da força da nossa moeda. Ô, Denis, eu até marquei aqui, né? Que uma coisa que é legal a gente falar, a escala 5. A escala. Estão discutindo várias, Várias né? escalas, né? Eu não sei se é Não 5 vi por ainda. 4, 6 por 2, né? Sim, cara, sim. 5 por 3, 4 por 3. É Sigla tiro, você já sabe já sabe o que vem. já sabe o que vem, né? O É, pessoal do é. pessoal nunca gostou muito de trabalhar. O Thomas Sowell, que é um autor ao qual eu também me dedico, Sim. ele está vivo, é um senhor de mais de 90 anos de idade, um grande nome da liberdade nos Estados Unidos e no mundo. Sim. Ele fala que os políticos são mentirosos porque as pessoas demandam mentira. Então, assim, quem vota? As pessoas que votam pedem por mentiras, então o político oferece isso a elas. É muito fácil você chegar e falar assim: proposta de lei na canetada que vai fazer com que você deixe de trabalhar 6 dias ou 44 horas para trabalhar 3 dias, 4, 5. Olha só que beleza. Basta dar uma canetada aqui e resolver isso. Mas é preciso fazer conta, né? Porque não tem almoço grátis. E a conta não muitas, ou quase 100% não vai fechar, né? Se essa lei passa, o Brasil, que já é um país quebrado, cara, vai para um buraco infinito. Por um motivo muito simples. Veja, vamos para os fatos, né? Eu sempre estou muito interessado nos fatos mais do que nos argumentos. Geralmente, quando você tem uma boa ideia, é preciso confrontá-la com os fatos. Porque os fatos sempre vencem as boas ideias. O brasileiro, ele é um dos trabalhadores menos produtivos do mundo. Há diversos fatores para isso. Escolaridade baixa, tecnologia baixa, enfim, diversos fatores, não vamos entrar nisso aqui. Nós precisamos de 4 trabalhadores brasileiros em média para fazer o trabalho de um funcionário americano, norte-americano. Caramba, nossa, sim. 4 para 1. Essa é a média da produtividade. Baixíssimo, hein? É muito baixa. É muito baixa. Então, fala assim, o brasileiro trabalha muito, de fato, ele trabalha muito, mas ele não é produtivo no que ele faz. Ele fica muitas horas ali, mas produz pouco em relação ao tempo que ele fica ali. Estou falando em termos Na estatísticos, média. tá? Então, assim, você precisa de um trabalhador norte-americano para fazer o trabalho de 4 brasileiros em média. Em média. Veja o nosso grau de produtividade. Pois bem, a FGV fez um trabalho verificando nos últimos 40 anos em diversos países produtividade. No Brasil, nós aumentamos em 0,6% a nossa média de produtividade, 0,6% em 40 anos. É uma das piores taxas do mundo em termos de produtividade. Uma das piores do mundo. O que significa, então, você dizer que vai reduzir em 1 dia ou 2 dias carga horária de trabalho desse trabalhador brasileiro? Que a conta não vai fechar. Se ela já fecha com muita dificuldade, ela basicamente não vai fechar. Significa dizer o seguinte: eu vou reduzir a carga de trabalho de alguém que já é, de modo geral, bastante improdutivo. Eu vou reduzir em 20%, 30% essa carga horária de trabalho e vou continuar pagando o mesmo tanto para ele? Não faz sentido nenhum, né? Como é que eu pago isso? A conta não fecha, né? Não tem como. Então, na verdade, o sistema brasileiro foi criado para ter a real sensação, e que é verdadeira, de que para quem paga é muito caro e para quem recebe é muito pouco. É assim que acontece no Brasil. Mas ninguém está discutindo verdadeiramente o que importa, que é: pesa sobre o contratante, o empresário que contrata o trabalhador, 70% de carga tributária sobre a contratação. É muita coisa, né? Que o Cadê o governo empresário. falando assim? Não, beleza, vamos reduzir a carga horária de trabalho, vamos para 5 para 2, 4 para 3, que eu acho justo o cara trabalhar menos, cara. 6 por 1 é pesado. Mas a maioria das empresas elas trabalham, né? Ou grande parte trabalhando pelo menos Eles 5 por mexem com 2, né? 44 horas, né? Então, às vezes, você faz as 40 horas ou 44 horas em 5 dias. A maioria faz isso. A maioria. Não tem tantos assim fazendo 6 por 1. Mas tem gente fazendo 6 por 1. E eu acho legal, especialmente numa sociedade tecnológica que avança tanto quanto a nossa materialmente. Cara, vamos pensar nisso. Beleza, não tem problema. Agora,
É preciso tornar isso sustentável. Uma das formas é: o Estado não está afim de abrir mão de carga tributária? Já quer mexer. Cadê os políticos falando assim, não, 70%? Não dá, não dá, é muito. Vamos tirar esse peso do contratante para o imposto único, que é o maior do mundo. Para ter o quê em troca? Nada. Nada, porcaria, lixo de serviço público, de modo geral, raras exceções. Então, velho, não se toca no que precisa tocar. A nossa CLT, ela é de memória fascista. A inspiração da CLT brasileira, ela é de inspiração fascista, de Benito Mussolini. Nossa, ela veio de lá do... A inspiração é Carta do Lavoro. Carta del Lavoro da Itália. Então, você tem de justiça trabalhista no Brasil, a justiça trabalhista no Brasil trabalha com um universo de 70 mil regras, 70 mil leis. Nossa. É feito para ferrar a vida de quem trabalha, não é para ajudar ninguém não. Tanto que você não tem fila de gente para entrar no Brasil, mas tem fila de gente para entrar em país desregulamentado em termos de profissão, em termos de trabalho. As pessoas querem liberdade para negociar. É. Quero trabalhar menos, vou ganhar um pouco menos. Quero trabalhar mais, vou ganhar um pouco mais. Essa liberdade de negociação que no Brasil não existe, né? Muito estatizado, muito tomado, muita burocracia, infelizmente, é o que acontece hoje, cara. É triste, mas é a nossa realidade. Então, a minha emoção diz: essa luta é muito justa. Reduzir carga de trabalho. Acho muito justo. Mas é preciso torná-la viável. Do contrário, é só fazer graça com o chapéu dos outros. Alguém vai ter que pagar essa conta. Quem vai ser? E cortar na carne o governo nunca quer, né? Os caras estão falando em discutir aí redução de contas do Estado. O Lula tá lá sentando com a Haddad. Imagina as contas dele. Deve ser um papel de pão, né? Ele deve fazer, deve chutar uns números lá. Meu irmão, você fala isso e é a mais pura verdade, tá bom? É assim que eles trabalham. Eu trabalhei 1 ano nos bastidores da política em Brasília. Sério, Denis? Sim. Conta pra gente o que é. E quando eu fui convidado para exercer um cargo lá de diretor de políticas liberalizantes. Políticas Sim. que vão no caminho que a gente deseja, de mais liberdade, né? de mais livre mercado, etc, etc. Então, eu trabalhava no primeiro subsolo da Câmara Federal. Irmão, o que você pensa? Eu vou para Brasília, então você vai trabalhar com os políticos, com o executivo, você vai trabalhar com o legislativo. Esses caras trabalham o tempo inteiro com planilha na frente deles, não é isso? Então, assim, vou tomar uma decisão técnica sobre privatização. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: quais são os fatos? O que essa empresa está dando de prejuízo, de lucro? Que tipo de regra é importante colocar aqui? Sim. Ou não, etc. Qual não foi a minha surpresa? Surpresa nenhuma, porque eu sou um estudioso dos temas, de chegar lá e ver os caras debatendo isso na orelhada. Igual se discute o que você vai jantar hoje à noite. Vamos pedir uma pizza? Ah, cara, pizza não, vamos de sanduíche. Não, mas vamos ali num pastel que tá mais em conta, mais tranquilo. Como é que vocês discutem isso assim? Sem bater os números Política certinho. pública, velho. Política pública. Lá é assim. A Tabata Amaral saiu com um negócio que, assim, apareceu na rede social a história de uma menina que não estava indo para a escola por questões menstruais. Lembra desse debate? Lembro. Menina menstrua, não tem acesso a absorvente, não estava indo para a escola. Precariedade menstrual. Aí eles começaram a inventar os nomes. Eles gostam, eles são bons, né? São bons para inventar esses nomes. Isso é uma narrativa boa. Racismo menstrual. Aí tem de tudo que você imaginar. Aí a Tabata teve uma ideia que é a ideia típica do político brasileiro. Não. Jamais. Tem que garantir absorvente para essas meninas. Tinha uma história de uma menina que estava colocando pedaço de pão inserido na vagina. Isso comove. Comove, logo. Fala, cara, não pode acontecer isso. Não pode mesmo. Triste, Mas ninguém falou assim: pô, não dá para fazer uma parceria entre as escolas públicas e a iniciativa privada? Vamos conversar com as diretoras das escolas, que não é difícil. É tudo centralizado no MEC. E vamos ver quantas meninas sofrem disso em média.
por ano. Ou se só foi um caso específico, né? Ou se foi um caso, igual da tartaruga com o canudo enfiado no nariz, que comoveu também, que cria debates muito importantes. Mas como é que a gente vai solucionar isso? Não tem isso, não. Não tem assim, vamos fazer parceria, vamos resolver isso, chama uma empresa qualquer. Não, não. É assim, vamos fazer uma lei que garanta absorvente em todas as escolas públicas para todas as meninas. Mas aproveita e coloca também nos presídios. Nossa. Quer saber? Coloca no pacote do SUS para todas as mulheres do Brasil. A discussão era assim. Era assim? E como o deputado, em tese, não pode propor uma lei se ele não fala de onde vai sair o dinheiro para financiar aquilo, os jogos retóricos são maravilhosos. Então você olha lá assim, o projeto de lei inicial era, tudo isso daqui vai ficar, tô inventando um número aqui, Sim. 100 milhões de reais. Aí todo mundo achou muito caro. Aí falou assim, não, mas quer ver? Pensando bem, dá para usar um outro tipo de absorvente e vai ficar em 20 milhões de reais. Assim, sabe? Muda assim. Se eles jogam alto para depois Não jogar. tem estudo técnico, não tem avaliação se aquilo é bom, se é eficaz, não tem um departamento para avaliar eficácia de lei. Não tem. Você joga lá, quem demanda se sente agraciado, quem foi demandado se sente agraciado, sabe que vai ter voto nas próximas eleições, mesmo que o problema persista. Porque a questão é que as pessoas não estão olhando para o que os outros estão fazendo, só para o que eles estão dizendo. Verdade. Por isso que está todo mundo em rede social pegando o deputado e falando assim, olha que fala maravilhosa, olha que discurso lindíssimo. O presidente, olha que discurso fantástico. Não interessa de que lado não, tá? Direita, esquerda. Mas o que esse cara tá fazendo? Eu quero olhar para os atos, para as ações. Deixa de ser retardado e olha para o que o cara tá fazendo nas suas costas. Não porque ele tá falando diante das câmeras. Verdade. Veja se ele está sendo íntegro entre o que ele está falando e o que ele está fazendo. Você vai descobrir um país do qual você não vai gostar muito. Complicado, surreal, né, Denis? Cara, é surreal. E, Denis, você que ficou muito ali, né, nos bastidores e tal, vendo como que eles tratam o dinheiro público, né, que é o seu dinheiro. Você acredita que o Brasil ainda tem uma solução? Qual que é a sua visão? Naturalmente tem. Do contrário, eu nem faria o que eu estou fazendo. Mas eu não sou esperançoso no sentido de ser um idealista que vai achar que essa solução vai cair do céu ou que vai ser resolvido com o próximo presidente da República. Não vem daí a solução. A solução vem de uma mudança do indivíduo, que é feita por um processo educacional. Se não houver uma mudança de mentalidade, da mentalidade média do brasileiro, você não muda esse país nunca. Na verdade, olhando para os fatos hoje, pegando os números, a nossa realidade, olhando para o que o MEC está fazendo, olhando para o que a economia está fazendo, como os nossos políticos estão trabalhando, e pior, olhando para as demandas que a sociedade faz, eu não acho que a gente saia desse buraco nos próximos 50 anos, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Caminhando por uma... Na verdade, os indicadores são de piora, não de melhora. São de piora. Em termos econômicos, em termos da força da nossa moeda. Eu acabei de chegar do Chile agora mesmo. O real, daqui a pouco a gente vai ter que carregar de carrinho de mão lá para comprar uma garrafa d'água. Aqui. Tá? Então, assim, dos anos... não quero dar uma informação errada. Salvo engano, dos anos 70 para agora, nós dobramos a carga tributária sobre o povo brasileiro. E quando você pega os índices de melhora da vida social, eles não existem. Não existem. É gente morrendo em fila do... Quem defende o SUS? Basicamente quem não usa o SUS ou quem depende dele pontualmente. Porque Verdade. eu não desejo isso pra ninguém. Eu não desejo isso pra... Nenhum dos políticos eles estão lá no SUS, né? Vai ver só no Einstein. Só... Tá em escola pública? Tá em escola pública? De jeito nenhum. Então, assim, bom, tem pesquisas que indicam que as 3 coisas que os brasileiros pobres mais querem, se ganham algum dinheiro, estão nessa ordem. Primeiro, ter casa própria, não depender de aluguel, que realmente pesa muito. As 2 outras, sair da escola pública e não depender de saúde pública. Não deve ser tão bom assim, né? Então, quer dizer, se o brasileiro médio, que não é exatamente um povo instruído,
instintivamente responde isso, fala, cara, tem duas coisas das quais eu gostaria de sair imediatamente se eu pudesse. Pagar um plano de saúde e pagar uma escola para o meu filho. Verdade, né? Eu acho que todo brasileiro, né? Quando melhora um pouquinho, ele já Ele começa. já tenta... Ele fala, putz, eu vou. Igual agora, eu tenho a Laura, 3 anos e 8 meses. Já tô vendo algumas escolas pra ela, tô indo visitar as escolas, vendo o que eles oferecem, né? Cara, Porque porque o cara assim. que depende de escola pública, ele não tem alternativa, né? Se você tá pagando escola privada, a gente tá em São Paulo, você vai pagar 2 mil, 3 mil, 5 mil de Aí. mensalidade. Aí se o cara vai lá e ensina, sei lá, problema de ideologia de gênero para um menino de 5, 6 anos, você como pai tem o direito de dizer, eu não quero que meu filho estude ou mexa com isso Sim. nessa idade, para mim tá cedo demais, eu troco de escola. Agora e para quem tá na escola pública, com os índices educacionais que nós temos no Brasil? Que alternativa? Você condena o cara à pobreza a partir de uma formação ruim já na creche. Caramba, na creche. Né? Claro, você tem estudos que mostram que o menino de 3 anos, que tem a frequentação e acompanhamento constante dos pais em instituições privadas ou em creches de qualidade ruim, a diferença de vocabulário entre eles é gritante. Nossa. 3, 4 anos. Então é muito importante nessa fase que eu tô com a da Laura escolher uma ótima Pelo escola, né? amor de Deus, cara, porque já começa daí, que vai bater depois no onde ela vai trabalhar, o que ela vai fazer, né, como ela vai se portar, o modo como ela lida com os problemas, com as soluções. Tá ali. Então veja que a gente tem um sistema muito perverso que desde a base destrói a possibilidade daquela criança. Aí depois o que você tem que fazer? O que o político populista faz? Ele fala assim, não, você estudou num lixo dos 3 aos 20 anos, mas agora eu vou corrigir isso para você. Vai ter uma cota na universidade pública. Nossa. Quer dizer, eu pego uma pessoa que teve um preparo absolutamente insuficiente durante 15, 20 anos da vida e empurro esse cara para dentro da universidade falando que eu estou promovendo justiça social. Aí eu pergunto para esses mesmos caras, peraí, não seria o certo bater na oportunidade lá da base? Para que depois eu não tenha que forçar a entrada por meio de canetada por classe, ou por cor da pele, ou por sexualidade, seja lá o que for, igual está acontecendo agora? Mas para o político, dá voto, né? O problema dá voto. O problema dá voto. Igual eles falam que o político gosta de coisas que tem que dá pra ver, né? Claro. Asfalto, Você acha que esses caras que se batem lá pelo movimento negro, pelo movimento dos gays, pelo movimento dos trans, pelo movimento das mulheres, pelo movimento dos nordestinos, pelo movimento dos mineiros, não me interessa. Esses caras não estão preocupados com solução de problema. Eles vivem do problema. Eles ganham protagonismo político, dinheiro, poder, fazendo isso. Verdade. Então, ninguém ignora o fato, para citar um exemplo, de que existe racismo no Brasil. Um racismo que está aí, que tem que ser combatido. Mas a forma de combater é essencial. Então, quando você pega um cara que está lá nesse movimento, ele é político, e está assim, vendo inimigo em tudo, todo mundo é racista. Se você é branco, naturalmente você é racista. E tudo é racismo. Esse cara, o que ele está dizendo, na verdade, é assim, deixa o problema como está, eu vou ficar aqui denunciando, mas vote em mim nas próximas eleições, porque eu sou o cara que combate, eu ponho o dedo na ferida. Mas o que você está fazendo de fato? Nada, né? De maneira pragmática para resolver isso? Chorando na internet? Propondo leis que não têm eficácia nenhuma? E é o que mais Isso eles dá gostam voto de fazer, pra né? caramba, velho. E é o que eles mais gostam de fazer, né? Dá voto pra caramba. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.